Fala aí, meu padrinho, beleza? Aqui é o professor Cisley Herculano, top no vestibular. Hoje nosso conteúdo que a gente vai tratar aqui, ó, climatologia. A gente vai falar um pouquinho sobre essa ciência, a gente vai falar um pouquinho sobre os climas que vão predominar no mundo, como que acontece, e também a gente vai dar um foco básico para o Brasil também, falar um pouquinho sobre a dinâmica climática brasileira, e a gente vai entender bastante do que essa matéria que cai muito aí, né, nesses vestibulares aí por aí afora. Então vamos lá então. Bom, pessoal, climatologia, né? A gente vai definir primeiro, né? Vai ser a área da ciência que vai estudar as dinâmicas climáticas, né? É um tipo de conteúdo que é muito importante. Vai ser estudado tanto pela geografia como também pela meteorologia. Quando eu falo que ela é importante, pessoal, é porque o clima, de fato, eu costumo dizer que se você consegue entender a dinâmica climática, é muito mais fácil você conseguir matar toda a geografia física. Isso por quê? Primeiro que o clima vai interferir no relevo. A gente vai ver nas próximas aulas aí, né, que o relevo ele vai ser modificado, modelado pelas ações do clima. Falando de erosão, estamos falando de intemperismo. O clima, de fato, ele também vai interferir, de fato, na vegetação, uma vez que a vegetação ela vai estar condicionada ao clima. Então, a vegetação característica só vai surgir mediante a composição climática, mais ou menos umidade. Você vai ver que isso também vai ter uma grande influência. Vamos ver também que, mediante a posição geográfica e a composição do clima, nós também vamos ter aí uma hidrografia, que pode ser uma hidrografia muito rica, se for em áreas muito úmidas, uma hidrografia que predominam rios perenes e tudo mais, por causa do índice pluviométrico. Então, eu costumo dizer sempre que o clima, de fato, essa matéria climatologia é aquela que você vai ter que ter mais, de fato, atenção, e aí se você consegue dominar todas as dinâmicas climáticas que vão aparecer aí para você, facilmente você consegue também fazer uma relação boa com os outros aspectos da geografia física, beleza? Eu disse que ela é importante, né? Aqui, como está dizendo, ela é estudada tanto pela matéria da disciplina da geografia, que, vamos ser sinceros, né, é a matéria mais completa que vai ter aí. Sim, é a matéria mais completa que vai ter aí, quanto pela meteorologia. Se tu domina isso daqui, meu padrinho, você vai conseguir ter êxito em tudo que você for fazer da geografia física daqui pra frente. Então vamos lá, né, gente? Primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar clima de tempo. Quando você, de fato, vai falar com alguém, quando você vai escutar alguma falácia, você fala, o clima, o tempo, a gente pensa que são coisas que são, de fato, a mesma parada, a mesma situação. Mas tem uma pequena diferença que a gente vai ter que entender agora. Bom, define-se como clima o estado padrão das condições atmosféricas. Quando eu falo de estado padrão das condições atmosféricas, eu vou dizer de fato que o clima ele não irá se alterar. Quando eu falo que o clima não se altera é porque para você poder perceber uma modificação de fato na estrutura do clima é necessário anos de observação sobre as características climáticas de um determinado local para que você possa observar se teve alguma diferença de fato que pode resultar numa nova caracterização dele. Aproximadamente 40 anos para você poder ver a diferenciação, alguma anomalia, alguma coisa diferente na composição do clima. Já o tempo vai ser diferente, vai ser o estado momentâneo das condições atmosféricas. Isso a gente pode dizer que o tempo, sim, ele irá se alterar. O próprio nome já vai dizer, né, que tempo, temporal, vai ser o estado, o exato momento que vai estar acontecendo. Características do tempo que a gente pode citar, hoje o tempo está chuvoso, hoje o tempo está ensolarado. Hoje o tempo está chuvoso de manhã e ensolarado durante a tarde. Você vai observar que o tempo ele irá sim variar. Então a gente pode concluir o seguinte, que o clima ele é resultante de fato das ações combinadas do tempo. Então é mediante toda essa estrutura temporal que a gente vai observar se o clima é muito chuvoso, se o clima é muito seco. É através de fato de várias composições do tempo que a gente define de fato o clima. Então, da próxima vez, quando você escutar aí o teu amigo, a galera falando, o clima se alterou. Não, meu padrinho, o clima não se alterou. O que alterou foi o tempo, né? O
tempo está ensolarado, o tempo está chuvoso, o tempo está nublado, etc, etc. Beleza, meu querido? Então, é basicamente essa a primeira noção que a gente tem que entender para poder fazer o estudo da climatologia. Então a gente segue aqui, gente, para poder falar sobre a composição do clima, principalmente nessa questão, a gente vai ter que falar sobre os elementos do clima. Os elementos do clima serão aqueles que irão compor o clima. Ou seja, toda vez que você for falar tanto de clima quanto de tempo, você fatalmente vai utilizar aqui esses 4 elementos, você vai falar deles ali de fato, e vai tratar basicamente em todo o nosso conteúdo que a gente vai ver hoje. Então um exemplo bem claro, né? Primeiro é umidade, né? Você deve ter ouvido falar em umidade, umidade relativa do ar, que significa o quê? A água em estado gasoso que vai estar sendo apresentado na atmosfera, né? Você vai observar que vai ter épocas que pode ter muita umidade no ar e você vai observar que tem épocas que pode ter pouca umidade no ar, ou longos períodos sem muita umidade. A gente pode citar, por exemplo, os climas áridos, os climas desérticos e tudo mais, ou climas muito úmidos, onde a exposição ali aos raios solares provocam de fato essa grande carga de umidade na atmosfera. Então a umidade ela vai estar muito presente. Um bisuzinho aqui, ó. Quanto maior for a umidade, maior será a temperatura. Quando eu falo disso, gente, para você pensar, né? Eu hoje estou localizado aqui no Rio de Janeiro, uma cidade litorânea. A cidade litorânea do Rio de Janeiro ela sofre muito com essa questão da grande umidade que vem ali do oceano, de fato, tudo mais. E uma coisa que a gente observa é o seguinte, né? No verão, conforme os dias vai passando, não muda, de fato, o calor que a gente vai sentindo. A gente amanhece geralmente aqui no Rio de Janeiro, tá 6 horas da manhã, o calor dos infernos já, você já vai sentir essa diferença, esse calor muito intenso de 6 horas da manhã. O dia vai passando, chega meio-dia, cara, é uma composição, um inferno na Terra, muito quente aqui de fato. Vai passando as horas do dia, 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite e ainda tá quente. Ué, como é que ainda tá quente, mesmo o sol tendo ido embora? Bom, gente, aí entra a questão da umidade, né? A umidade ela serve como um catalisador, de fato, dessa radiação solar. Então, essa umidade, mesmo que o sol tenha ido embora, ela absorveu o calor, de fato, dessa radiação solar. E aí o que vai dar pra gente? A sensação de maior abafamento, né? Isso vai nos mostrar aí que só a partir, quem tá no Rio de Janeiro sabe disso muito bem, e quem é mero mortal igual a mim, que não tem ar-condicionado em casa, vai saber exatamente o que eu tô dizendo. A gente só vai conseguir dormir de fato lá para as 3 horas da manhã, que é quando de fato essa umidade, ela perde esse calor absorvido durante o dia da radiação solar. Então, basicamente, a gente pode afirmar que quanto maior for a sua umidade, maior também será a sua temperatura. Beleza, gente? O segundo quesito que a gente fala que é a temperatura, ela irá variar, de fato, de acordo com a posição geográfica da Terra, que a gente vai falar já já, ou também com a própria questão da umidade, né? Isso vai nos mostrar que a dinâmica da temperatura ela vai ser muito variável. A temperatura ela pode ter uma alta variação ou uma baixa variação. O nome disso a gente vai chamar de amplitude térmica, né? A variação entre a temperatura mínima e a temperatura máxima.